Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 15. Assim está escrito: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aqui o escritor aos Hebreus começa falando sobre o ofício sacerdotal de Jesus. A função primordial do sacerdote é viver sempre para interceder, conforme vamos observar em outros textos e encontrar no Novo Testamento alguns intercessores que ficaram registrados o seu trabalho. Nós sabemos que Jesus, ele tem um ministério tríplice, ele é profeta, sacerdote e rei. Ninguém acumulou esses três ministérios em uma só vida. Ou a pessoa é sacerdote e profeta, ou é intercessor e juiz, mas profeta, sacerdote e rei, só Jesus. Não tem ninguém semelhante a ele. Então, quando Jesus veio na encarnação e habitou entre os homens, ele veio na condição de profeta, proclamador, anunciador. Tanto é que em várias oportunidades, quando Jesus realizava algum milagre, as pessoas diziam: um grande profeta se levantou e Deus visitou o seu povo. Então, o ministério profético de Jesus foi desenvolvido naqueles 3 anos, quando ele reuniu-se com os seus discípulos, através do ensino, da pregação, da cura, dos milagres, da libertação, ele estava exercendo o ministério profético, como profeta. Mas, uma vez realizado o plano da redenção, com a entrega da sua vida em sacrifício, aceito diante da presença de Deus, e após ele morrer, ser sepultado, ressuscitar e ser assunto ao céu, Jesus, atualmente, ele desempenha um outro aspecto do seu ministério. Ele agora não age como profeta, quando veio pela primeira vez. Ele agora age como sacerdote. Tanto é que ele está à direita do trono de Deus. E diz a palavra, vivendo sempre para interceder por nós. Então, o trabalho que ocupa o Senhor Jesus atualmente, diante da presença de Deus o Pai, é o trabalho de um sacerdote, um intercessor, alguém que clama, que pede em favor de outrem. Nós encontramos a oração que Jesus fez poucos dias antes de se render para o sacrifício, lá no capítulo 17, escrito por João, a oração chamada intercessória. Ele disse: eu não rogo por mim, eu rogo por eles. O intercessor, ele não pede por si, ele pede por outros, por terceiros, por alguém da sua proximidade ou alguém distante, não importa. O trabalho dele é o trabalho de interceder. Ele se apresenta diante de Deus como um intercessor. E nós temos a felicidade de termos no céu, diante do trono de Deus, o Senhor Jesus, exercendo plenamente o aspecto sacerdotal do seu ministério. E quando o Espírito Santo foi enviado para ficar conosco para sempre, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos um intercessor no céu
diante de Deus o Pai. Nós temos o intercessor na terra, que é o Espírito Santo, porque ele conhece a essência do Pai, ele é da mesma essência. E, portanto, ele intercede a nosso favor, porque diz a Escritura, não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós encontramos aqui em Romanos, no capítulo 8, e o versículo 26 e 27, o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O escritor aos Hebreus deixou registrado aqui neste capítulo 4, que lemos, dizendo o seguinte, que temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, e precisamos então reter firmemente a nossa confissão, porque o nosso sumo sacerdote não é alguém que nos despreza, não se importa, mas nós temos um sumo sacerdote, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. E aí, através do sacerdócio de Cristo, que ele é sacerdote à luz da palavra de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, portanto, Jesus veio pela linhagem de Judá, ele não veio pela linhagem de Levi e nem da casa de Arão, mas ele veio da linhagem da tribo de Judá. Mas ele, à luz da Escritura, ele é chamado sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque apresentou-se como sacerdote a Abraão quando ele veio de uma peleja e diz que ele não tem princípio de dias e nem fim de dias. Assim é Jesus. Jesus não tem princípio nem fim, ele é eterno. Porém, ele exerce este trabalho importante de sacerdote, interceder, pedir, rogar. Nós temos na Escritura uma doutrina muito excelente falando sobre o sacerdócio cristão, ou seja, cada crente em Jesus é um sacerdote diante de Deus. Este sacerdócio cristão caiu no esquecimento e as pessoas parece que não falam mais sobre o sacerdócio cristão. O cristão como um intercessor diante da presença de Deus. Nós encontramos quando se fala sobre oração, qualquer dos outros aspectos, vamos encontrar pessoas a centenas e a milhares, principalmente quando se trata da petição. Agora, gratidão, intercessão, estes aspectos da oração, eles sofrem muito. O próprio Deus, no Antigo Testamento, ele falando através de Ezequiel, disse, e procurei dentre eles o intercessor, mas a ninguém achei. Se Deus procurou entre os homens e não achou, então significa que é algo que as pessoas não dão o devido valor. Mas é preciso voltar às Escrituras e pontilhar nela o que ela diz sobre o sacerdócio cristão e nos colocar em posição diante do Senhor para exercermos este sacerdócio cristão. Cada um de nós fomos chamados para ser um intercessor, um sacerdote diante do Senhor nosso Deus. Interceder é pedir, é rogar em favor de alguém, de outra pessoa. Então, o Senhor Jesus nunca pediu nada por si. Ele sempre pedia
pelos seus discípulos e por aqueles que pela palavra haveriam de crer nele. Portanto, a oração sacerdotal feita por Jesus lá diante dos discípulos, ela alcançou a mim, ela alcança você e ela alcançará o último que se converter. Porque Jesus disse, não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, esta oração poderosa feita por Jesus, a oração intercessória, ela continua trazendo resultados. E nós temos a felicidade de ter habitando no nosso espírito o Espírito Santo, que ele é um verdadeiro intercessor. Então, quando nós nos deixamos guiar pelo Espírito Santo, ele vai nos levar também à prática do ministério sacerdotal, o sacerdócio cristão. E vamos, então, assumir o nosso posto, o nosso lugar, diante da presença do Senhor, por esta terra, orar por ela, interceder pelos pecadores, para que eles sejam salvos, pelas nações, para que Deus estabeleça paz por aqueles que estão perturbados, que eles sejam libertos, pelos que estão enfermos, para que eles recebam de Deus a cura, por aqueles que estão condenados, que eles sejam salvos por Cristo Jesus, aqueles que são inimigos de Deus, que eles sejam levados à reconciliação. Então, veja quantas necessidades há à nossa volta que dependem da nossa intercessão diante do Senhor. Deus condicionou ouvir a oração do seu povo e respondê-la. Então, quando nós nos colocamos a orar, o Senhor se dispõe a inclinar o ouvido, ouvir a nossa oração ou a nossa intercessão e agir em favor daqueles aos quais nós estamos apresentando. Então, quando nós chegamos na Escritura, nós vamos encontrar aqui, ali, acolá, um ou outro que se dedicou a este importante trabalho da intercessão. Há um livrinho muito pequeno, fácil de ler, chama-se O Homem que Orava, John Hyde. Ele foi tomado de um poder na oração e às vezes ele deixava de alimentar-se para recorrer à oração diante do Senhor. Nós encontramos tantos outros que a história registra, homens que se colocaram diante da presença de Deus para exercer o sacerdócio cristão e pedir a Deus, em nome de Jesus, em favor das almas que fossem salvas, libertas, transformadas, revestidas do poder, capacitadas e libertas para servir a Jesus. Jesus, então, agora exerce o ministério sacerdotal diante de Deus. Quando ele voltar em glória, ele vai, então, exercer o terceiro aspecto do seu ministério. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá para julgar, ele virá para reinar. Portanto, quando esteve aqui, ele trabalhou como profeta. Agora, diante de Deus, ele vive sempre para interceder. E futuramente, ele virá como rei para reinar, para pelejar, para guerrear e vencer. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, nós observamos quão necessário é a oração intercessória. É preciso que se aprenda a fazer este tipo de oração. Nós encontramos aqui quando Estevão, ele estava sendo apedrejado lá no livro de Atos, capítulo 6, 7 e o versículo 60, está escrito assim, 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele estava sendo apedrejado, mas pediu a Deus que perdoasse aquele povo.
Este é o verdadeiro intercessor. Ele está perdendo a vida, ele está morrendo na mão dos pecadores apedrejado e mesmo assim ele está pedindo a Deus que não coloque à conta deles aquele pecado, mas que ofereça-lhes o perdão necessário. Isto é o quê? É uma intercessão. Foi o que Jesus fez quando estava na cruz do Calvário. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que é isto? É a intercessão. O que eles mereciam, condenação, pelos atos praticados por eles. Mas Jesus pediu perdão. A intercessão de Jesus diante de Deus. Então este é um papel que cabe hoje a mim, a você, a cada um de nós, nos colocarmos na presença de Deus para exercermos este sacerdócio cristão, vivendo para interceder por aqueles que estão em necessidade, pelos que sofrem, pelos que são perseguidos, pelos que são presos, pelos que são maltratados, enfim, há uma infinidade de motivos pelos quais nós devemos interceder. E aqui estava Estevão morrendo, mas com o coração aberto diante de Deus. Não lhe imputes este pecado. Este é um verdadeiro intercessor. Ele está tendo prejuízo, mas diante de Deus, ele não pede justiça para aquelas pessoas. Ele pede misericórdia a Deus. Então, com Estevão, nós aprendemos isto. Orar pelos nossos algozes, pelos nossos inimigos, por aqueles que procuram o nosso mal. Não é nosso dever pagar o mal com o mal, mas apresentá-los diante do Senhor em intercessão. Interceder por eles para que sejam alcançados pelo Senhor e libertos para servir a Deus. O segundo que nós encontramos no capítulo 8, versículo 15, quando, por ocasião da perseguição, os que foram dispersos foram por toda parte anunciando a palavra. Filipe desceu a Samaria e ali pregava a Cristo, e o Senhor usou de maneira poderosa. Quando Jerusalém soube que eles receberam a palavra, enviaram para lá Pedro e João, 8 e 15, que diz assim: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. É uma oração intercessória. E como eles fizeram? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Pedro e João, revestidos do poder que tinham recebido lá no Pentecostes, sabendo que Samaria recebera a palavra, se dirigiram para lá. Eles então, quando chegaram lá, oraram para que eles recebessem o revestimento de poder, o Espírito Santo. E eles receberam. O que é isto? É uma oração intercessória. Em quarto lugar, nós encontramos Paulo escrevendo aos Colossenses, ele delineia os motivos da sua oração em favor dos irmãos daquela cidade. Em Colossenses, no capítulo 1, dos versículos 9 a 12, está escrito assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Orar por outros. O que é isto? É intercessão. É interceder. Não cessamos de orar por vós. E veja o teor da oração intercessória de Paulo pelos Colossenses. E de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Não é a inteligência artificial tão em voga hoje, é a inteligência espiritual que vem de Deus. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Veja
que riqueza de oração! Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Tudo isto é a oração intercessória de Paulo para os Colossenses. 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Veja quantos motivos Paulo deixou aqui registrado que ele tinha como motivos de oração em favor daqueles irmãos. O desejo deles é que aqueles irmãos crescessem espiritualmente, tivessem experiências profundas com Deus e se tornassem uma bênção nas mãos do Senhor. Então nós encontramos Paulo também fazendo a intercessão, orando. Quando nós observamos em Filipenses, em Romanos, em Tessalonicenses, em Timóteo, em Tito, nessas cartas todas, nós vemos ali sempre algo relativo à oração que Paulo fazia por estas pessoas. Era uma oração intercessória, o ministério sacerdotal do crente. Em quinto lugar, nós encontramos em Filemão, quando Paulo, no versículo 22, Filemão é um capítulo só, versículo 22 diz assim: e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. Então ele estava pedindo oração a favor dele, para Onésimo, para Filemão, que Filemão orasse por Paulo, intercedesse a favor dele, para que ele pudesse chegar até aonde estava Filemão. Quando ele escreveu aos Efésios e tantas outras cartas, ele diz: orai por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca. É a intercessão que se faz a Deus em favor do apóstolo, para que ele seja usado pelo Senhor na propagação da sua palavra. Em sexto lugar, nós encontramos aqui em Colossenses 4 e 12, Colossenses 4 e 12, diz-nos: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Então, o Epáfras era um intercessor, não somente pelos irmãos de Colossos, mas também pelos de Laodiceia e pelos de Ninfa. Essas três cidades, este obreiro de Deus, Epáfras, ele vivia combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes e perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Esta é uma oração intercessória, é pedir a favor de outro. Às vezes nós fechamos os olhos e os ouvidos e o coração a quem está à nossa volta e esperamos que diante de Deus só estamos nós ali e não existe mais ninguém. E a nossa oração é pedir: eu quero, eu preciso, o Senhor me dá, eu preciso, eu tenho necessidade, eu não posso ficar sem, o Senhor é o meu Deus, o Senhor me ama. E os outros? E a intercessão? Onde é que ela entra? Quando eu me dedico a um trabalho intercessório, há outros que Deus se utiliza para orar em meu favor. Não preciso me preocupar comigo, eu preciso me preocupar em estar no centro da vontade de Deus. Estando nele em plena comunhão, eu devo exercer o sacerdócio cristão, interceder, pedir em favor de alguém. Isto agrada o coração de Deus. Então, em sétimo lugar, nós observamos a igreja de Jerusalém. Quando Pedro foi preso, Tiago foi morto à espada. Como tinha lá uma festa, eles prenderam a Pedro, esperando passar a festa
para apresentá-lo, que ele também tivesse o mesmo fim que Tiago, que ele fosse morto. Mas diz no versículo 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja entendeu o valor da oração intercessória, a oração em favor de Pedro. Pedro estava em perigo. Pedro estava reservado para morrer. A igreja não podia ir na prisão, não podia ir lá fazer um protesto, não podia fazer um abaixo-assinado para tirá-lo de lá. Não. E o que a igreja fez? O que ela sabe fazer melhor do que ninguém. Ela se posicionou em oração contínua a favor de Pedro. Todas as vezes que problemas surgiram no seio do povo de Deus e que a igreja se despertou para orar e confiar unicamente no poder e na ação de Deus, esta igreja triunfou, esta igreja alcançou grandes vitórias, livramentos e crescimento, porque a dependência dela, da operação de Deus, era 100%. Quando a igreja passou a depender dos homens, da política, da economia, da amizade, do parentesco, todas estas coisas, e deixou de se posicionar diante de Deus em oração, ela começou a experimentar derrotas uma atrás de outra. Nós vemos nos dias atuais quantos prejuízos a igreja do Senhor tem tido na face da terra, porque aqueles que estão à frente, ao invés de levá-lo a exercer a oração sacerdotal, o sacerdócio de todo crente, e se posicionar para pedir unicamente a Deus e a mais ninguém, eles pedem a tudo e a todos e menos a Deus. Quando lá no fim eles veem que não tem jeito, eles vão pedir a Deus. Mas Deus ficou em último lugar. Isso não é correto. É preciso haver uma tomada de posição. É preciso estabelecer as prioridades corretamente. O que sustenta a igreja não é o apadrinhamento político, econômico, financeiro, amigável, qualquer que seja ele. Não. O que sustenta a igreja é a sua vida de comunhão com Deus. E o poder de Deus a mantém firme, forte, invencível, impoluta, triunfante em toda e qualquer situação. Ela sempre haverá de vencer quando aqueles que dela fazem parte se acordarem para voltarem a exercer o sacerdócio cristão. Procure na Escritura esta doutrina maravilhosa, este ensinamento a respeito do sacerdócio de cada cristão. E veja que caminho brilhante se abre para aqueles que se comprometem diante de Deus e entrar por este caminho em obediência e submissão à vontade do Senhor. Certamente eles serão enriquecidos, suas orações chegarão à presença de Deus, as respostas virão, milagres vão acontecer, conversões, libertações, batismo com o Espírito Santo, renovação, encorajamento, livramento daqueles que estão aprisionados por conta da sua fé. É preciso que nós nos levantemos diante do Senhor e exerçamos a semelhança de Jesus, do Espírito Santo, a semelhança de Estevão, de Pedro e João, de Paulo, de Filemão, de Epáfras e dos irmãos da igreja lá quando Pedro estava preso, a igreja em Jerusalém, nos posicionarmos em interceder diante do Senhor Deus, pedir a Ele em favor de nossos irmãos que sofrem por este mundo afora. Eles precisam da nossa oração.
deste reforço, desta ajuda. E a nós é dado este maravilhoso encargo pelo Senhor, de nos tornarmos, à semelhança de Jesus, um intercessor a favor daqueles que estão sofrendo por este mundo. Então, observamos aí, pelo menos 7 intercessores, contando com Jesus e o Espírito Santo, que intercedem por nós. Nós temos Estevão, que foi o intercessor. Nós temos Pedro e João, que foi intercessor. Nós temos Paulo, que foi o intercessor. Nós temos Filemão, que foi intercessor. Nós temos Epáfras, que foi intercessor. Nós temos a igreja de Jerusalém, que foi uma intercessora. E que livramento Pedro teve por conta daquela oração sacerdotal diante do Senhor. É o que Jesus faz por nós diante do Pai. É o que o Espírito Santo faz por nós enquanto aqui na terra. É o que nós devemos fazer, é nosso compromisso diante de Deus, interceder em favor dos nossos irmãos espalhados por este mundo. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, coragem, ânimo e força para assumir este compromisso e glorificá-lo com a nossa vida. E que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.